aprovação da reforma da Previdência em outubro do ano passado refletiu no comportamento dos brasileiros. Uma pesquisa do Ibope Inteligência mostrou que 30% da população de classes A, B e C no país passaram a guardar dinheiro para o futuro após a mudança na legislação. Mesmo com a reforma, o regime de capitalização simples da Previdência, em que quem contribui agora banca a aposentadoria de terceiros, não é viável, inclusive pelo aumento da expectativa média de vida do brasileiro. A lógica da Previdência Complementar particular é fazer uma reserva financeira de longo prazo, que se somará à aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Atualmente, o teto do benefício pago pelo governo não chega a 6 mil por mês. Essa quantia, em muitos casos, é insuficiente para o segurado, que ao final da vida terá uma série de despesas prioritárias como saúde, remédios e talvez acompanhamento médico. Fomos ouvir a opinião de um especialista no tema, César Salti, vice-presidente da Icatu Seguros. Pode rodar a entrevista. Estamos com César Salti, vice-presidente da Icatu Seguros, presidente da Rio Grande Seguros e Previdência, nos recebendo aqui na sede da Icatu, no centro de Porto Alegre. Obrigado por nos receber, César. Mercado segurador em 2019. O Brasil começou a sair da crise o ano passado. Reagiu, teve bons resultados. A Icatu e a Rio Grande tiveram bons resultados? Vamos lá, eu vou fazer uma separação de mercado segurador, tá? Ok. Eu vou dividir mercado segurador em 2 blocos, mas eu poderia dividir em 3. Tá. Um são todos os ramos, automóvel e, vamos chamar assim, de produtos de proteção de bens. Certo. Não é o meu mercado de atuação. O teu é vida. Meu mercado de atuação, e aí por isso que eu digo assim, mais um bloco, mas que pode ser dividido em 2, é o mercado de pessoas, é o mercado de vida e é o mercado de previdência. Então, via de regra, eu trataria vida e previdência como uma coisa só. Só que previdência é um tema que está tão em alta e que tem uma projeção tão grande, não só de crescimento, mas como de perspectiva, que eu estou abrindo esse mercado em 2 coisas. Então, vamos entender o seguinte, o nosso ambiente de mercado, sim, vida e previdência, tem crescido muito. Tem crescido. Está crescendo muito. Fez um ano de 2019 muito bom, muito bom. E com uma tendência, a Icatu deve divulgar nos próximos dias resultado histórico, o maior resultado. Maior resultado? Da história da companhia, deve divulgar. Mas com uma tendência de crescimento muito alto. Então, o que eu te digo assim? Apesar do resultado ter sido muito bom, a perspectiva é que esse resultado seja uma fração dos resultados possíveis ao longo dos próximos anos. Porque esse mercado tem, sim, uma perspectiva de crescimento muito alta, seja o mercado de previdência, às vezes como âncora, ou mesmo o mercado de seguro de pessoas. Tá? A reforma da Previdência trouxe uma inquietação no brasileiro. De repente, ele descobriu que o sistema público de previdência estava falido ou ia falir. E eu entendi que muita gente começou a buscar os seus fundos de previdência nas grandes operadoras, como é a Icatu. Isso é uma tendência irreversível? Houve essa mudança de comportamento? Vamos entender o seguinte. O que a reforma da Previdência fez para mim enquanto segurador? Ela ajudou a conscientizar a população. Mais do que o efeito econômico para o governo, que isso é uma outra discussão, Sim. a reforma da Previdência, ela levou para a população uma informação, que é o seguinte: não existe braços fortes para te acolher. Se tu quer uma tranquilidade futura, tu tem que pensar nisso desde agora. E tu precisa problema teu. fazer algum tipo de reserva. Por quê? Vamos entender. Quando se cria o modelo de previdência no Brasil, o que esse modelo de previdência quer? Ele não quer garantir padrão de vida para ninguém.
Quer dar o mínimo para a pessoa sobreviver. Ele quer dar um mínimo para a pessoa sobreviver. Se a gente vai retroagir no tempo, a gente vai ver que quando se cria a Previdência Pública no mundo, o objetivo da Previdência Pública é dar um mínimo para a pessoa sobreviver. O objetivo da Previdência Pública nunca foi acolher o rico. Verdade. O objetivo da Previdência Pública é essa, ou era esse. Em algum momento, a gente começou a se perder e a entender que a Previdência Pública do simples mortal, a Previdência do trabalhador da iniciativa privada como eu, a Previdência de quem tem carteira assinada, ela iria manter o teu padrão de vida. Ela nunca se propôs a isso. Tanto que quem ganhava 5, 10, 15, 20, 30 mil, teria sim uma redução de ganho quando da sua aposentadoria. Estou falando das pessoas que estão no regime de previdência normal. Claro, único, claro. Tá? No regime geral, desculpa. Esse é o ponto. Só que o que acontece? Ao longo do tempo, o cenário mudou. Quando essa previdência no regime de repartição veio para o Brasil, tu tinha 8, 10, 12 pessoas contribuindo para um aposentado. Isto. Tinha saldo, tinha sobra. Com as sobras, se fez uma série de coisas. Por exemplo, o que é o IAPI? O antigo IAPI. O que é? É recurso excedente do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários. Então, havia uma contribuição de uma categoria, que essa contribuição era muito maior do que a necessidade para pagar capital, para pagar renda, e o excedente, construção, infraestrutura, ok? O problema é que tu deixou de ter muitos contribuindo para um aposentado e passou a ter muitos aposentados para menos contribuindo. Desequilibrou a balança. Desequilibrou. Completamente. Isso. A minha avó teve 6 filhos. A minha mãe teve 5. E eu tenho 1. Dos meus 5 irmãos, ninguém teve 4 ou 5 filhos. Então, a população, por um lado, passou a botar menos jovens, ou seja, o índice de natalidade diminuiu. Diminuiu bastante. E, por outro lado, esta população estabelecida passou a sobreviver muito mais. Qual é a idade média de mortalidade do brasileiro hoje? Esse é o ponto. O brasileiro está vivendo mais mesmo? O brasileiro está vivendo mais todos os dias, sabe? Todos os dias a taxa de mortalidade, ou seja, a taxa de sobrevivência aumenta. E a idade de média do brasileiro, ou de sobrevivência do brasileiro, ela depende. É ao nascer ou é ao longo da vida? Esse é o ponto. Se tu me perguntar o seguinte, qual é a expectativa de vida do brasileiro ao nascer? Vamos imaginar, por causa que o Brasil é muito diverso. A gente tem uma diferença do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina para Alagoas, muito grande. Então vamos lá. Isso. Mas vamos estabelecer uma média qualquer, que se fosse 75 anos ao nascer. Quando chega aos 15 anos, não é mais 75 anos, é 80. A idade, a expectativa de vida é dinâmica, ok? Até porque se não fosse, uma pessoa de 76 anos perguntaria como é a tua expectativa de vida, tu diria menos 1. Não, a expectativa de vida, ela é ao nascer e depois a expectativa de vida medida, e ela está aumentando, sim. Mas esse é outro fator. Então, eu tenho menos jovens entrando, uma taxa de natalidade menor, e por outro lado, eu tenho uma taxa de mortalidade cada vez mais alta, ou mais longeva, desculpa, deslocada. Então, assim, o que acontece? Tu tem, por um lado, cada vez mais a população tendo uma longevidade maior. Gente velha. Gente velha. Eu não gosto do termo velho, sabe? Por causa que... Por que eu não gosto? Não, mas por que eu não gosto do termo velho? É porque isso pode parecer muito pejorativo. Quando eu olho para o passado, o que era o velho? Era um senhorzinho que não estava fazendo nada, estava jogando xadrez. O que acontece hoje? A vida tem 5 fases. Infância, juventude, maturidade, senioridade e decrepitude. Decrepitude seria a velhice, tá? Eu vou te dar um caso real. Um dia eu estou falando com o meu caseiro e ele está triste. E eu digo assim, o que houve? Tu está triste, está chateado? Ele diz, meu sogro faleceu.
Eu digo, bacana. Entendo que tu esteja chateado por causa disso. Estava doente? Ele disse, não, César, a semana passada ele estava aqui, andando a cavalo comigo, Puxa. mas teve um mal súbito e morreu. Eu disse, quantos anos? Ele disse, 92. Nossa. Eu disse, bacana. Uma pessoa 92 uma pessoa de 92 anos teve um mal súbito e morreu. Pode acontecer, por causa da idade, ok? Mas ele estava andando a cavalo, ele é velho. É o senhorzinho que morreu tomando a cerveja de Minas com 89 anos. Esse homem chegou aos 89 e morreu porque tomou uma cerveja contaminada. É inacreditável. Ele é velho. Não é velho. Então, por quanto tempo esse senhor ficou decrépito? Esse senhor, casualmente, por praticamente nada. O que é a velhice ou a decrepitude, grosseiramente falando ou tecnicamente falando? É a fase onde tu tem uma dependência física ou econômica, mas só que esse senhor não teve essa dependência. Tá certo. Ok? Tá certo, então, entendi. é o seguinte, o ponto não é mais a discussão da velhice. O ponto é a discussão de eu parei de contribuir, passei a estar aposentado, tô jovem, tô ativo e tô querendo consumir, mas eu não tenho renda. Exatamente. E eu vou sobreviver por muitos anos. Puxa, e quem é verdade. que vai me manter? Os ativos que estão jovens e contribuindo. Então, quando tu aposenta uma pessoa de 60 anos, que ele vai viver até os 90, ele tem 30 anos para receber renda. E num regime de repartição, ele vai receber de quem? Daqueles que estão ativos contribuindo. O problema é que tu tem cada vez menos ativos contribuindo para cada vez mais idosos recebendo. Fica uma Aí equação está complicada. com a equação Complica prejudicada. completamente. Então, o que acontece? De uma maneira geral, quando o governo federal baixa o teto de 10 salários, de 20 salários para 10, ele já está dizendo o seguinte, olha, eu não tenho condição de pagar 20 salários. Quando ele cria o fator previdenciário, ele já está dizendo de novo, olha, nem 10 eu tenho condição É verdade. de pagar. E quando ele fala que tem que fazer a reforma da Previdência e aumentar a idade mínima de contribuição, isso, aquilo, outro, ele não está fazendo algo por causa que ele quer fazer. Nenhum político faria algo nesse sentido se pudesse, porque isso deselege. Ele está fazendo algo porque ele não consegue pagar. Concordo. Esse é o ponto. Então, quando vem à tona essa discussão toda... Que Essa realidade foi posta. Aí o brasileiro começou a compreender. Ele começou a compreender o quê? Que ele tem que fazer reserva. É isso aí. Que se ele quiser um futuro tranquilo, ele precisa guardar. Ele precisa guardar. E ele tem que mudar um pouco a equação. Ele tem que receber o salário, a renda dele, e antes de gastar, guardar um pouquinho para amanhã. Aí o plano de previdência é perfeito? Aí pode ser, o plano de previdência, ele é uma das alternativas. Mas é muito interessante. Porque Ele rende, é muito interessante, ele é muito Inclusive, bom. se a pessoa tem um dinheiro grande, vender um imóvel, ela pode pegar todo esse dinheiro e colocar no fundo. Sim. Não precisa ser mensal. Ela pode aportar como ela quiser, Isso. mas esse que é o ponto. A grande mensagem não é faça um plano de previdência. A grande mensagem é acumule algo. E essa mensagem é tão antiga É verdade. que mais ou menos é a história da cigarra e da formiga. Concordo. Ela é tão antiga que é mais ou menos isso. Então, assim, algumas pessoas vão fazer um fundo de investimento normal. Deixa eu te contar uma história rápida. Mas só para me completar, Tá, esse tá. racional. Outras vão fazer uma poupança, outras vão comprar um imóvel para gerar aluguel e ter renda, outras vão fazer um plano de previdência. Mas a grande mensagem é o seguinte, não é só consumir. E o pior, Abel, quando a pessoa consome bens, muitas vezes ela está contraindo despesa futura. Ah, bacana, eu vou comprar mais uma casa, ou eu vou comprar um sítio, ou eu vou comprar uma casa de praia, ou eu vou comprar um carro mais caro. Tudo isso são ativos. Mas tudo isso são ativos que são geradores de despesa. De despesas mensais. Mensais. Então são geradores de passivo. Então o ponto é, quando tu está construindo a tua vida, tu está te organizando de forma a ter um futuro tranquilo, ou tu está construindo a tua vida te organizando de forma a ter um futuro intranquilo. Concordo. Porque que a tua renda vai diminuir, é certo. Concordo. Agora, tu está contraindo, comprando coisas
que vão aumentar tua despesa futura quando tu vai ter menos renda e tu não está guardando. Essa é a incoerência do processo. Eu acho que essa aí é uma lição de vida, isso aí. Mas essa é a incoerência do processo. Eu acho que isso aí é um negócio que todo mundo tem que parar e pensar sobre isso. Mas essa é a reflexão que as pessoas começaram a fazer. Essa é a reflexão. Então, assim, será que eu preciso comprar tanto? Será que eu não deveria guardar um pouco? Essa é a reflexão. E o que tem acontecido conosco? As reservas de previdência têm crescido. Elas estão crescendo? Não, de uma forma absurda. Eu faço parte da Icatu há 25 anos. Eu sei, eu me lembro. Praticamente construir... Eu acompanhei o nascimento da Icatu. Hoje... Eu sei quem é que fundou a Icatu, meu amigo. Mas hoje a gente tem aqui na região sul 3 milhões de clientes. É inacreditável, mano. A Icatu, em matéria de Brasil, ela ultrapassa os 30 bilhões de reserva de previdência. É inacreditável. Sabe? E isso... É uma empresa sólida. Extremamente sólida. Fazem 25 anos que a gente cresce todos os anos mais de é impressionante 2 isso. dígitos. É impressionante. Sabe? Então, é um processo consistente. Consistente. Sabe? A gente nunca vai ter um ano de dobrar de tamanho, mas a gente nunca teve, na nossa história, um ano menor do que o ano anterior. Perfeito. Sempre a gente cresce 10, 15. A Rio Grande Seguros, por exemplo, que a gente estava conversando há pouco sobre ela, uma companhia nova, 18% de crescimento de um ano para o outro, mais de 600 mil clientes, pessoas físicas, vai divulgar um faturamento anual superior a R$1 bilhão. Nossa. E vai divulgar um resultado de R$90 milhões. 92,8 milhões de reais, para ser mais especificamente, em relação a 2019. Então, assim, a gente vem com uma consistência muito alta. E qual é o grande ativo? O grande ativo é com um índice de satisfação das pessoas que trabalham conosco elevadíssimo. Esse é um pouco o conjunto da obra. Concordo contigo. Ou a beleza da obra. A gente está fazendo algo que a gente vê que não só é consistente e sólido pelos resultados financeiros, mas a gente vê que é resistente e que é consistente e é sólido pela percepção do cliente em relação ao produto e à empresa que ele está. É o respeito ao consumidor. O respeito ao consumidor. Eu monitoro tudo a respeito da defesa do consumidor, até em função de ter sido diretor do PROCON em 2 governos. Icatu e Rio Grande não são reclamados. Vocês conseguem, no processo de captar esse cliente e mantê-lo, uma relação absolutamente clara, transparente com ele, de grande satisfação. O ponto é o seguinte, é legal isso é uma coisa muito boa. Quando a gente tem... Primeiro, são empresas construídas para atender indivíduos. Pois é que nasceram assim. Elas nascem para atender indivíduos. E quando a gente tem problema, e todos os dias os problemas se estabelecem, quando a gente tem problema, a gente usa o problema como uma situação de aprendizado para que ele não se repita. Claro. Sabe? Então, essa é uma questão, e até falando uma coisa bem sutil, hoje a gente estava numa discussão com o marketing sobre um comunicado que a gente fez uma demonstração gráfica que não agradou um cliente. A gente tinha uma demonstração gráfica que um cliente disse assim, isso aqui eu não gostei. A gente está falando única e exclusivamente de imagem, mas ele diz isso aqui é meio contrário à minha visão de mundo. Tá? E a gente, então vamos substituir isso. Por que vamos substituir isso? Porque outros que não reclamaram, pode ser que também não tenham gostado disso. Então vamos mudar a forma de nos comunicar. Colocar no lugar do consumidor, do cliente. Vamos mudar a forma de nos comunicar. Vamos nos comunicar de uma forma que tenha um índice de percepção absolutamente perfeito. Então vamos melhorar um pouquinho. E esse é um pouco da preocupação. É melhorar um pouquinho e melhorar os nossos índices de eficiência. A gente acredita muito que o Brasil tem muito para crescer, melhorando todos os seus índices de eficiência. Tudo que a gente faz tem oportunidade de melhoria. Na entrevista anterior com o engenheiro Mário Guglielmi, sobre dicas para uma viagem segura, e depois fomos tomar um café na San Marino Fiat, disse assim, Apple, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava na Gerdau, eu me formei e trabalhei na Gerdau. Tinha um colega que era mormon. E eu perguntei para ele se o mormon tem que dar dízimo. Ele me explicou no livro dos mormons onde é que entra o dízimo, os 10%.
E isso foi bom para mim, porque desde aquele dia, eu comecei a guardar 10% do meu salário. E quando eu me aposentei, eu tinha uma bolada. Hoje eu vivo muito bem. É o que você está dizendo. Se nós tivéssemos tido a oportunidade de ter uma educação, quando jovenzinhos, eu digo nós, as pessoas mais velhas, com certeza, muitos não estariam passando as dificuldades que estão hoje, lutando com uma aposentadoria do INSS, com muita dificuldade, não é? Se tivesse essa mentalidade, né? Mas na época não era assim, era um Brasil diferente, a Previdência estava boa, era um oba-oba, o brasileiro não se preocupava com isso. Não é que o brasileiro não se preocupava, o brasileiro, via de regra, ou em grande maioria, era jovem. É isso também. Essa característica... O jovem não tem... O que é o jovem? O jovem no ciclo de vida é um indivíduo que viveu tão pouco que ele se sente imortal. Porque Concordo. ele tem muito para viver. É isso aí. O ponto é, esse raciocínio que tu está exigindo do jovem não é um raciocínio do jovem. É um raciocínio de uma pessoa madura, que ele já viveu mais e ele passa a ter sensação de finitude. E ele passa a entender que ele é mortal. Principalmente quando tem filhos, né? Mas esse raciocínio não é do jovem. Entendi. Hoje, Entendi. o jovem está forçado a ter esse raciocínio porque ele está vendo a realidade do mais velho. E aí ele está dizendo assim, opa, deixa eu pegar essa realidade como um aprendizado para mim. Mas este raciocínio não é natural dele. Então, tu não pode te culpar por não ter pensado nisso há 40 anos. Que na época não se pensava mesmo. Tu estava num ambiente que ninguém pensava. Ninguém pensava assim. Esse é o detalhe. Esse é o ponto. Agora... O mundo mudou, né? Agora o jovem que está do teu lado, ele está beneficiado por ti. Concordo. Por causa que ele está vendo a tua reflexão e ele está podendo se apropriar dela. E ele está podendo dizendo assim, deixa eu construir um caminho mais suave para mim. É isso. O mundo mudou. Só que se a gente tem consciência de que o mundo mudou, a gente se culpa menos. É verdade. E toma mais atitude. É verdade. Para mim, que trabalhei 16 anos no mercado de previdência, eu sempre tive seguro de vida, tenho. Alguma coisa acontece comigo, deixo seguro e entendo que nós temos que parar e refletir sobre essas coisas mesmo, sabe? Temos que refletir, principalmente quem tem filho, né? Hoje, escola pública é uma coisa complicada no nosso país, manter o filho numa escola privada, a Icatu tem seguro, tem produto nesse sentido, que garante a continuidade dos estudos. Nós temos que pensar nessas coisas. A vida hoje é muito incerta, vivemos num país perigoso, golpe para todo lado. Eu fico muito feliz de ver empresas como a Icatu e a Rio Grande que nasceram com uma visão diferente, do cuidado com o consumidor. Vocês são vitoriosos por isso. Tenho muito orgulho de você, pelo teu trabalho, teu crescimento. É um amigo muito fraterno, uma pessoa, uma grande liderança empresarial nossa aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado. É um exemplo, uma família bonita, enfim. Quero te cumprimentar. Acho que, só vou te deixar um pedido, que a Rio Grande e a Icatu invistam nesse processo de educação do consumidor, chamando atenção para que façam a sua previdência, que cuidem dos seus que amam. Não é possível que a pessoa não tenha um seguro de vida, que viaje loucamente de carro sem ter um seguro, enfim. Que vocês invistam um pouco nessa questão da educação da população. Nós precisamos resgatar um pouco disso. Nós precisamos ser um país melhor. A gente tem feito muito isso. Que bom. Te dizer o seguinte, que bom. Praticamente todas as pessoas que compõem a nossa área comercial, são quase 300 pessoas. É muita gente, né? Elas são treinadas para não falar de produto. Elas são treinadas para sensibilizar as pessoas sobre o ciclo de vida. Perfeito. Às vezes algumas pessoas me perguntam assim, o que tu justifica, ou como é que tu justifica, e até um dia desse um concorrente meu fez essa pergunta para mim, como é que tu justifica o sucesso da Icatu? Pois é. E eu digo, talvez eu justifique o sucesso da Icatu porque, via de regra, a gente não vende produto. O nosso objetivo é a gente se comunicar com as pessoas, fazendo única e exclusivamente que ela faça uma análise de o que realmente é importante para ela, efetivamente ser feliz e passar por essa jornada chamada vida da melhor forma possível e com o maior grau de felicidade e satisfação possível. Muito obrigado pela conversa agradável. Eu que agradeço. Você é uma pessoa muito especial. Casa é sempre tua.
Direto aqui da Icatu Seguros, com César Salti, para o consumidor RS, Alexandre Appel.